Ô, professor, tudo bem? Estamos aqui começando a entrevista da atividade de Princípios do Empreendedorismo. Estou aqui, sou o Kaique Baus Paiva, estamos aqui com os outros participantes, o Caio, Olá, professor. a Isa, Oi, tudo bem, professor? Boa noite ou bom dia. o Gustavo Boa noite, professor. e o Paulo. Oi, pro, eu, Paulo. Estamos aqui todos presentes. Também estou com a entrevistada Kátia Barros, Veríssimo. Kátia, você está ciente que você está sendo gravada e vai ser usada para uma atividade avaliativa, onde o professor vai assistir a gravação? Sim, tranquilo. Então, vamos começar. Bom, Kátia, primeiro, boa noite. Obrigado por ter topado aqui a entrevista. E eu queria fazer a primeira pergunta, começando, como que foi sua vida profissional até o momento de se empreender? E o que te motivou, né, a empreender propriamente dizendo? Tranquilo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Eu comecei normal, assim, estudando, fazendo faculdade, né? Fiz 5 anos de economia. E nesse percurso da faculdade, a minha vontade era trabalhar em banco. E aí, no segundo, terceiro ano, consegui entrar, né? Trabalhei na Caixa Econômica. E ao trabalhar na Caixa Econômica, eu via falando muito sobre a questão das empresas, até mesmo na faculdade, o desejo das pessoas de trabalhar na multinacional. E aí, conforme você vai tendo muitas conexões na própria agência, e ali eu fui indicada para trabalhar numa multinacional, trabalhei numa empresa durante 9 anos, né? Ela é uma empresa de carro forte. E aí eu fiquei naquele período de 9 anos, mas chegou um período que você começa por baixo, vai estudando e vai crescendo. Só que chegou um período que eu não aguentava mais ficar batendo cartão, né? De ficar 8 horas ali trabalhando, pegando busão, aquela coisa toda. E aí foi onde eu comecei a querer entrar assim, sabe? Já era da minha família também trabalhar em negócio. E aí foi onde eu falei assim, não, eu acho que quando eu engravidar eu vou começar a trabalhar e vou por conta e vou fazer o meu corre por conta. E aí quando eu saí, fui a minha primeira, eu preciso contar a minha primeira profissão, o meu primeiro negócio? Acho que é bom se tu quiser falar. Olha, Acho que ia ser mas eu acho interessante. que os primeiros negócios vão ser em outras perguntas. Ai, desculpa, Eu tinha depois dado você uma pode olhada. Seu primeiro negócio vai ser, eu acho que a pergunta 6. Então, tá bom. E aí foi onde eu achei necessidade de sair da empresa para abrir o meu próprio negócio, porque eu estava cansada de ficar presa fazendo uma única coisa várias vezes, sabe? E quando você é empreendedora, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Sim, entendi. Então, sua principal motivação ali é porque essa rotina, né, de trabalhar para os outros, 8 horas por dia, não fazia muito sentido para você e para os seus planos do futuro. Exatamente. Show. Quem quer prosseguir com as perguntas? Posso falar agora? Agora a gente queria saber o que foi que deu certo e o que não deu, e os motivos por trás disso. Tá. O primeiro negócio que eu abri foi um sacolão, né? Eu gosto muito de um sacolão muito organizado, tipo esse Oba, mais ou menos assim, eu queria uma coisa bem decorada, bem arrumadinha. Só que eu não era da área, né? Você sai de uma empresa e vai para um sacolão, não entendia nada, deu errado. Só que no mesmo período que faliu, fechou, não consegui desenrolar, eu recebi uma proposta. E aí eu fui, uma pessoa queria passar um ponto para mim, e aí passou de uma pastelaria. Aí eu fui, comprei o ponto todo já pronto, todo bem resolvido, só que eu não sabia trabalhar com pastelaria. Mas era lá no município da parte de Guarulhos, ele ensina bastante coisa, tem curso e tudo. Aí fui estudar. E depois desenvolvi lá a pastelaria, só que era pouco, ainda queria algo mais. Aí eu desenvolvi junto com a pastelaria, como que você começa a conhecer bastante gente, eu abri uma locação de brinquedos e de cadeira. E aí as pessoas compravam ali, se envolvia com a pastelaria e sempre tinha algo para indicar sobre a locação. Depois eu me cansei da pastelaria, passei o ponto, consegui passar 3 vezes o valor que eu comprei, e aí foi quando eu já desenvolvi uma empresa melhor na questão da locação de brinquedos. E foi aí que eu fui desenvolvendo ela tal, e aí do nada me apareceu uma oportunidade de abrir uma empresa de cortina, que não era nada do ramo, mas era algo que eu podia vender e não tinha
data de validade. E aí eu fui para o ramo da cortina, no qual eu me encontro hoje. Perfeito. Tudo bem, Kátia? Tudo. Vou só fazer as perguntas aqui. Você teve alguma orientação profissional ou fez algum curso antes de empreender? Pelo que eu pude entender, mudando de ramo em ramo, você deu uma estudada, né, principalmente na parte de pastelaria, mas você fez algum curso mais voltado para o empreendedorismo? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Primeiro que eu tenho metas de ler sempre um livro por mês, então eu tento sempre me envolver nessa questão, nessa área, e gosto de ler bastante, gosto de estudar bastante. Pedi ajuda no início, principalmente nessas coisas que eu não manjava muito, nessa questão de CNPJ, abertura, documentação, funcionário e tal. Eu sempre fui muito no buscar ajuda nisso, até ter uma contadora, que hoje quem cuida disso é outra pessoa, mas sempre busquei porque não se abre nada sem ter um conhecimento das outras áreas, né? Mas sempre busquei estudar para cada dia e ainda estudo até hoje. Interessante. Imagino que essa parte burocrática deve ser a pior, né? É a pior, mas hoje eu terceirizo tudo, né? Hoje eu tenho pessoas, tenho funcionário que cuida de cada detalhe, de cada coisa dessas partes que não é muito a minha praia. Já delegou, né? Já deleguei. E aí você falou um pouco sobre o seu primeiro, seu segundo negócio, que eu imagino que o primeiro, o que não deu muito certo foi porque você não sabia nada da área, e o segundo também, mas aí você conseguiu se instruir, né? Que a sexta pergunta seria: o que aconteceu com o seu primeiro negócio, o que você atribui para o seu fim ou saída, e por que você se empenhou em um segundo negócio? Mas aqui, se você não quiser necessariamente comparar o sacolão com pastel, mas quiser comparar, sei lá, o sacolão com o ramo das cortinas, que é o que você está atualmente, ou algum outro que você acha que mudou muito, pode ser também. Como empreendedora, eu vou te falar uma coisa que é rápida. O que me desafiou foi assim: é uma coisa você abrir um sacolão que você gasta um valor X, uma coisa quando você entra numa pastelaria que é no centro de Guarulhos, numa rua movimentada, que te dá grande desafio, porque o valor era quase 4 vezes o valor daquilo que você que você perdeu, né? Então, assim, foi algo que eu gostei muito pelo desafio. E enfrentamos altos e baixos, mas conseguimos, porque foi de lá que eu consegui outros negócios. E o de hoje eu tento que de tudo aquilo que você desfaz, você aprende, né? Conquista cliente, relacionamento, conexões, fornecedor, uma série de coisas. E hoje eu vejo que você fica mais segura, por mais que perde algo, mas ganha no outro e vai crescendo, e a tendência é essa, né? Nem toda hora, nem todo ano é um ano seguro. Mas você acaba amadurecendo nos seus altos e baixos, né? Sim, entendi. Então, acho que ganhar essa segurança com a insegurança foi um grande aprendizado, né? Faz parte. Bom, agora acho que, Gia, tu pode fazer a sétima pergunta. Então, oi, eu vou fazer a sétima pergunta, que é: o que você aconselharia alguém que quer empreender e quer entrar na área que a senhora trabalha hoje? Na minha área, eu vou te falar que é uma empresa hoje que já estou 10 anos com ela, né? E não é fácil, porque tem muitos concorrentes, e tanto quanto que eu nem. Todo dia se aprende algo, né? Algo novo. Eu acho que assim, você tem que conhecer um pouco do negócio, né, para você entrar nessa área. Hoje é um ramo de cortina. Cortina, ela não é uma necessidade dentro da casa de uma pessoa, ela é um objeto como um objeto decorativo, né? Não é uma coisa necessária. Então, você tem que ter, assim, muitas conexões, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma equipe por trás, pessoas ali que entendem do assunto. Então, eu indico assim, se você quer entrar nesse ramo, você tem que, pelo menos, entender, né? Porque eu comecei fazendo cortina para as escolas, para creche. E aí foi uma indicação, aí foi outra indicação, e aí foi indicação. Hoje faz para residência, faz para área comercial, faz para empresa, aí é diferente. Mas, assim, tem que conhecer, tem que gostar, porque cortina não é uma necessidade, ele é um objeto, uma questão de uma decoração para a casa do cliente. Só mais uma pergunta que
Tipo, o seu área, além de vendas, eu acho que tem relação com os serviços. Então, envolve você enviar um pedreiro, algo do tipo, para instalar. O que a senhora pensa sobre essa escolha? Tipo, acha um cara que realmente é bom? O rapaz que faz a instalação. Isso. Não, é que assim, nesse ramo de cortina, e o empreendedor, ele sempre tem que ser o diferencial das outras pessoas. Então, o que que acontece hoje no mercado? A pessoa vai lá na Leroy, compra uma cortina e acabou. No nosso caso, o que que eu pensei? Ah, eu vou enviar alguém que não cobro pelaquela pessoa para fazer orçamento. Então, sempre é um funcionário qualificado, treinado para atender aquele cliente. E a pessoa tem o acesso na casa dela, aí tem segurança, tanto quanto que a gente não tem só essa empresa de cortina, nós temos uma lavanderia, né? Por quê? O vínculo foi tão grande que os clientes falavam assim: e quem vai lavar as minhas cortinas? E hoje a gente retira a cortina do cliente, lava e depois instala. Então já é a segunda empresa dentro da primeira empresa. Então são coisas assim que vai puxando. Mas a nossa área não é pedreiro. Nossos funcionários, eles são pessoas assim que são representante que faz o orçamento e somente instalador de cortina, né? Mas para o diferencial, tanto quanto que a gente também, outro diferencial nosso, que o empreendedor tem que ter, essa coisa assim, tipo, hoje a gente não cobra pela instalação, a instalação é de graça. Aí você fala, ah, mas qualquer pessoa pode instalar, não sei se vocês já instalaram uma cortina, né? Mas um idoso não vai subir mais na escada para instalar. Então a gente ganha, né, a terceira idade sempre, porque eles querem lá que vai alguém e instala ele. Uma dona de casa não gosta de subir na escada, então vem e nos contrata. Então você tem algumas diferenças para tentar ganhar no mercado as pessoas, né? O diferencial. Uhum. E fora essas Kátia, perguntas, pode falar, Kaique. Kátia, você comentou que você começa a fazer você tem a sua empresa e você viu uma necessidade para e resolveu fazer uma empresa a respeito disso para suprir essa necessidade. Você fazia instalação de cortina, o cliente pedia serviço de lavanderia, de limpeza, e você acabou fazendo isso para suprir a necessidade. E é Sim. isso, naturalmente a gente tem problemas no dia a dia e a gente tem que também pensar ao longo prazo. Como você equilibra a visão de longo prazo do negócio com as urgências da operação do dia a dia? Então, hoje a urgência que eu vejo no mercado é quando você começar as lojas virtuais, né? Que são as plataformas que a gente tem agora entrado para 2026. Então, assim, tanto quanto que a gente começou a vender na metade do ano e hoje a gente não está dando mais conta, né? Tipo, estamos no terceiro ano, terceiro mês e vendemos mais do que a gente vendeu da metade de junho para cá, por causa das plataformas. Então, assim, investir em dinheiro em propaganda. Então, hoje temos uma empresa cuidando nessa questão do Instagram, no qual a gente não tinha. Hoje tem um pessoal que a gente contratou para trabalhar com as plataformas, que hoje a gente vende para o Mercado Livre, para a Shopee. Estamos agora com um programa sendo instalado na empresa para atender mais 2 plataformas, que estamos trabalhando para isso, trabalhando a logística, os estoques para avançar. Então, assim, a gente começa vai vendo o desenvolvimento da mudança, né? Porque antes a gente vendia pessoalmente, hoje não, agora é online, né? Essa semana a gente implantou algo sobre Instagram, que faz 2 semanas, não, 15 dias, e agora a gente está atendendo o município no questão nível Brasil. Então, trabalhando, montando transportadora, correndo atrás de várias conexões para que o cliente agora lá de Porto Alegre, de Salvador, comece a alcançar nossas cortinas sem ser da plataforma que é a loja virtual que nós estamos montando. Então, você tem que renovar de acordo com o avanço da tecnologia, de tudo precisa mudar. Então, é por esse caminho. E você acabou comentando, e com certeza, eu acho que não deve ser algo nem do passado, mas hoje em dia também frequentemente isso deve acontecer, querendo ou não, você começa projeto, você termina projeto e falhas acontecem. Como você lida com falhas com projetos que não saíram como planejado? Então, uma das falhas hoje que eu entendo que era meu cliente forte era quando nós vendíamos para a escola.
Então, as escolas fechavam, as escolas compravam muito, e a gente tinha algo ali que era garantido, né? Trabalhamos com escola há 5, 6 anos, e hoje já não trabalha tanto, não é o nosso cliente-chave. E aí, o que você começa a fazer? Buscar estratégia, né? Então, as nossas estratégias hoje é trabalhar com os corretores. Então, estamos sendo uma equipe treinada que está avançando para outro meio, porque aquelas portas se fechou, mas você tem que correr atrás de novas portas. Então, o que nós entendemos hoje? São muitos prédios sendo lançados, o ramo de imobiliário tem sido imenso, e agora a gente tem feito conexão com essas pessoas que vendem, né, apartamento, residência. Então, eles agora, a gente tem feito bastante reunião para nos conectarmos com ele, e eles mesmos estarem nos indicando no próprio prédio, que a partir do momento que vai vendendo um apartamento, aí já vai nos indicando para a pessoa estar colocando, né, cortina na sua sacada, cortina na casa. Então, assim, é um meio que esse ano nós também estamos indo para a rua para alcançar, né, esse público no qual a gente nunca trabalhou. Bacana esse método que você tenta fazer um estilo de negócio mais orgânico, né? Da mesma maneira que você ajuda alguém, a outra pessoa acaba te indicando para outras pessoas. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, que a gente é da área da tecnologia, né? E você comentou que antes você fazia algo mais na boca a boca, mais presencial, né, pessoalmente, e hoje vocês estão migrando para essas plataformas digitais como Shopee, Mercado Livre. Quando vocês pensaram nisso, e quais foram os desafios dessa transformação que vocês fizeram? O maior desafio foi a falta de conhecimento, né? Então, era algo que a gente não conhecia, mas era algo que a gente conectava com outras pessoas de outro ramo, que portas estavam se fechando, lojas estavam se fechando, porque o povo já não estava comprando na loja física, né? Apesar de eu não ter loja física, mas pelo erro dos outros, você já vai ali, né, se preparando. E aí, você vai buscando, fazendo assim, indo em algumas conferências, indo em alguns lugares, tentando ver, buscando conhecimento. E aí conhecemos dois rapazes que trabalham nesse ramo, e ele se ofereceu de estar cuidando dos nossos produtos. Eles ganham uma porcentagem, eles também têm o produto dele, totalmente diferente do nosso, e aí toda semana se faz reunião, toda semana vai se encaixando ali, e tem dado certo, né? Porque começou no ano passado, na metade do ano. Tanto quanto que nós não estávamos nem preparados no final do ano da demanda, né? Porque é uma coisa você vender para São Paulo, a grande São Paulo, outra coisa é você vender para o Brasil todo, né? Então, assim, foi uma loucura, foi um pull mesmo, a gente não tinha, não imaginava que ia vender tanto. Mas o desafio foi esse, é ver que as coisas estão crescendo e está tudo online, as pessoas estão tudo comprando, né? E por mais que a gente atende o cliente pessoalmente, mas eles também estão comprando bastante por trás, assim, pelas plataformas. É isso. Quem quer fazer a próxima pergunta? Eu posso fazer, se quiserem. Eu posso falar. A gente queria saber também como que você gerencia o seu tempo, assim, para evitar burnout, lidando com todas essas responsabilidades de um dono de negócio. O tempo é loucura, né? Porque, assim, eu cuido muito bem da parte de vendas, gosto muito da parte do comercial, só que eu comecei tudo por baixo, eu comecei desde a parte da produção, do corte, então eu entendo bem daquilo que eu vendo, eu amo o que eu vendo, eu acredito no que eu vendo, e eu dou garantia de 3 a 5 anos, porque o produto é bom. Só que o tempo é que quanto mais você vai vendo que não tem tempo, você vai contratando funcionário, né? Para começar a distribuir algumas coisas. Então, hoje, eu entendo assim, eu tenho a minha assistente que faz quase 50% do que eu já faço, e você vai tentando administrar ali, porque é muitos detalhes, é muita coisa, aí você desenvolve uma equipe de marketing, uma equipe de logística, uma equipe... Então, por trás de tudo isso, tem muita gente, por trás dos bastidores, trabalhando. E aí, para tentar, você dar conta do negócio, né? Porque, igual um exemplo, nós temos um pedido muito grande agora para o próximo mês. E que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é tipo assim, é uma plataforma que ela pede, que é o full, para vender lá dentro mesmo, não vai precisar ficar mandando.
Então, assim, até a gente, que às vezes do comercial, outros setores, vão tudo trabalhar na produção para dar conta, para estabelecer aquela quantidade. Então, assim, é uma corrida, né, contra o tempo, isso é fato, mas eu acredito que não é só no meu ramo, é em todos os ramos. Hoje o dia, o tempo está curto, né? É uma loucura. E é isso. Está mutado, Só, Gustavo. Kátia, só a última pergunta. Eu lembro que você falou que se formou em economia, certo? Sim. Você acha que a sua faculdade foi um diferencial também na hora de empreender? Ou você sente que... Claro que aprender nunca é um erro, né? Mas Né? você sente que a economia lhe ajudou nesse aspecto? Ajudou muito, porque assim, a partir do momento que você é estudado, você tem um conhecimento, você tem segurança naquilo que você faz. Então, eu sempre fui muito ousada, que eu acho que isso é uma questão do empreendedorismo mesmo. Eu nunca pensei assim, se der ruim eu volto para outra empresa, né? Porque eu sempre acreditei que eu era capaz. Mas dentro da faculdade você aprende muita coisa. Uma das coisas que me chamava a atenção era a questão da aula de macroeconomia, que era a questão dessa parte de transportação, de importação. Então, assim, você estudando isso é uma coisa, mas quando você vê na sua empresa acontecendo isso, você fala, cara, é real. Na empresa que eu trabalhei, eu atuei um pouco numa área que fazia muito essa coisa do transporte, né? Eu trabalhava numa área que era diamante, ouro, e tudo, então eu exportava muito nível país, né? Porque ia para a Europa, ia para todos os lugares. Mas era uma coisa de você desenvolver algo para os outros, né? Você é funcionária. Agora, a partir do momento que é para você, e tudo começou na faculdade, porque a faculdade, o conhecimento, ele faz você. Acabou a faculdade, foi 5 anos, mas você tem que fazer curso, você tem que ler livro, você tem que estar toda hora, né? Buscando. Semana passada eu paguei um curso. E achei interessante, porque na hora que a professora mandava, indicava os livros, ela indica 2 livros por aula, né? E aí você tem 7 dias para ler aquele livro e entender melhor. E graças a Deus, são livros que eu já li. São livros que eu até mesmo aplico algumas coisas por causa do que eu aprendi na leitura, né? Então, assim, estudar te dá mais segurança, né? Então, foi muito bom fazer a faculdade. Bacana. Bom, estamos aqui para já caminhando para finalizar. Agora só tem aquela pergunta assim, tipo, se você sentiu que você queria falar alguma coisa a mais, que a gente esqueceu de perguntar, se quiser pode falar. Tá, eu vou ser um pouquinho ousada. Vocês fizeram assim as perguntas, acredito que é por base de uma matéria tal, mas por enquanto que vocês estão estudando sobre empreendedorismo, gerou alguma vontade de uma de vocês de quererem, né? De repente os pais já atuam no ramo e falam, não, é legal ou não é legal? Como que é aí para vocês? Ah, Quem começa? é que eu nunca senti vontade de empreender, mesmo meus pais sendo empreendedores, porque acho que eles sempre falaram, estuda para você não ter que empreender, para você ter um salário que é mais tranquilo, mais de boa. Mas assim, não dá para saber o futuro, né? Às vezes pode abrir uma oportunidade, uma porta para começar uma empresa. Mas acho que no momento de hoje ainda não tenho essa vontade, mas quem sabe aí, né? Sim. E os demais? Bom, vai. Eu sinto que eu sou um pouco igual a você, Kátia, que não gosto de estar na mesma situação o tempo todo. Então, talvez acabe me rumando para o empreendedorismo por essa coisa de ter tanto essa diferença na sua rotina, quanto esses desafios que eu acho que são sempre muito interessantes de você superar um após o outro. Sim, sim, é verdade. E os demais? Bom, particularmente eu nunca tive uma vontade assim de empreender. Eu acho que é uma necessidade assim, dependendo da maneira que você está no mundo, assim, por causa que muitas pessoas falam que o empreender é necessário para ser uma segunda fonte de renda, assim, e é bacana. Então, talvez no futuro eu enxergue algo e comece a fazer, mas assim, de vontade, mesmo tendo as aulas de empreendedorismo, não me surgiu tão grande essa vontade. Sim. Vocês?
Por enquanto, ainda acho que ainda não me surgiu essa vontade. Meu pai é empreendedor também, e acho que exige tipo um grau enorme assim de coragem para lidar com problema, organização. E acho que é alguma coisa que eu tenho que amadurecer ainda para ter essa ideia de começar a empreender. Sim. Alguém Diego? mais? Oi? Então, né, meus pais também gerenciam um estabelecimento de venda. Eu, como Kaique, trabalho para ela, né? Então, eu até pensava em fazer alguma coisa da implementação das minhas coisas que eu aprendi assim, mano, fazer algum sistema de logística. Mas depois eu vi e fiquei com preguiça, falando a verdade. Eu entendo, gente, mas é assim, acho que tem que ter a pegada, né? Eu, eu amo o que eu faço, é cada desafio, né? E cada dia, assim, eu acho que vai amadurecendo, né? Você vai ficando mais ousada ainda, né? Com os novos desafios, mas é isso, né? Eu já passei por uma fase que eu tinha que estudar e eu ganhei bem, mas eu batia cartão, e isso me deixava entediada, né? Eu achei que o mundo é tão grande, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para conquistar, tanta coisa para descobrir, e eu gosto desse diferencial. Uma hora eu estou numa coisa, outra hora eu estou agindo outra, pretendo não trocar mais de ramo, né? Chega nesse ramo, mas gosto do que faço e é isso, né? O desafio aí é ouvir vocês assim, foi bom, né? O que vocês acreditam, o que vocês estão estudando, vai para cima, mas eu gosto do meu ramo, né? Não sei os pais de vocês, dá trabalho, dá, mas sabendo administrar e tudo, você conquista muita coisa, né? E é dom, é vontade, enfim. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, ouvir um pouquinho de vocês. Espero ter ajudado. Ajudou muito, agradeço aqui. A entrevista foi top. A gente passou até do que a gente estava pretendendo de fazer de entrevista, mas tá ótimo, o professor deu um grande prazo para a gente. Mas é isso, Kátia, muito obrigado pela entrevista. Também agradeço a todo mundo que esteve aqui. E obrigado, professor, por estar assistindo também a nossa entrevista também, que você vai assistir em algum momento. Mas é isso, muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa Tchau, noite. tchau, boa Tchau, noite. tchau.